Olá, meus amigos. No nosso último encontro, eu lhes falei sobre os conflitos atuais, aqueles que podem evoluir para uma guerra mundial. E eu citei, entre outros, o caso da Ucrânia. Hoje, eu pretendo iniciar uma série de conversas sobre isso. Não esperem de mim um sim ou um não, porque eu tenho perfeita consciência de que eu não sou o dono da verdade. Eu sempre posso estar errado. Mas toda vez que nós vamos estudar uma guerra, mesmo nos tempos de escola, de colégio, a gente começa pelos antecedentes da guerra. Porque sem conhecer os antecedentes, a gente não consegue entender a razão da guerra. E é isso que a gente vai fazer aqui. Na guerra da Ucrânia não é diferente. Nós precisamos estudar as razões históricas por trás desses fatos atuais. Nós, do continente americano, sempre podemos entender perfeitamente a resumir a nossa história, os nossos antepassados e até os nossos litígios com alguma facilidade. Por quê? Porque nós existimos como povo civilizado há pouco mais de 15 séculos, quando no resto do mundo a escrita e a tradição já dominavam a história há muito tempo. Quando o Brasil foi descoberto, em 1500, só para ter uma ideia, chineses, japoneses, mongóis, aquele lado de lá, já tinha 6.500 anos. Então, buscar as origens do homem europeu é um exercício complexo que ainda hoje desafia antropólogos e historiadores. Assim, ao tentarmos buscar as origens territoriais do que hoje se chama Ucrânia, nós vamos nos deparar com uma intrincada teia de conquistas e derrotas que remontam a dezenas de milhares de anos. O território ucraniano já pertenceu a centenas de impérios, reinados, militares, forças, além de grandes e significativas subdivisões, ora com partes independentes, ora sob a conquista de outros povos. A Ucrânia é hoje um país da Europa do Leste, com 38 milhões de habitantes, mais ou menos. A religião é predominantemente a cristã ortodoxa, mas o catolicismo ainda é muito populoso na Ucrânia e concentra muitas igrejas, ressaltando-se a Catedral de Santa Sofia, em Kiev, conhecida mundialmente por sua cúpula dourada. O idioma oficial é o ucraniano, mas grande parte da população fala russo. A relação entre a Rússia e a Ucrânia sempre foi muito complicada. Foram séculos cheios de separações internas e dominação estrangeira, muito sangue derramado, uma balança mal equilibrada que ora pendia para um lado, para a Europa, e outro para o outro lado, para a Rússia. Nos dias de hoje, nós sentimos que o pêndulo ainda não repousou, resultando em sentimentos antagônicos, não pela Rússia, mas pela Ucrânia, que não conseguiu até hoje se firmar como nação, firmando-se apenas como extensão territorial política, mas com enormes problemas de identificação como nação. Nós, brasileiros, vivemos muito poucos conflitos de nacionalidade, uma vez que os portugueses nos legaram como herança uma nação sólida,
fincada em uma sólida composição territorial, falando a mesma língua e professando a mesma religião. Isso não é verdadeiro com a Ucrânia, e essa é uma das razões remotas que a leva à guerra contra a Rússia. Para melhor entender a guerra de hoje, é necessário compreender perfeitamente o que distingue um país de uma nação. Nação é um conjunto de pessoas que está unido pelas tradições passadas, pela história comum, pelos mesmos objetivos e pelo desejo de união indissolúvel. Nação é, portanto, gente. Já país é uma extensão territorial, contínua ou não, mas uma extensão territorial, demarcada por fronteiras físicas e submetidas a um comandamento único, um governo. Para você melhor entender a diferença, vamos tomar como exemplo algumas nações que, embora nações, não são países. 1. Curdos. Vivendo no Oriente Médio, basicamente no sul da Turquia e norte da Síria, Irã e Iraque, os curdos são uma nação que atende a todas as exigências contidas na definição, mas que não estão assentados em seu próprio território, embora persigam obstinadamente a formação do Kurdistão, que seria, a partir de então, o país da nação curda. Número 2. Os judeus, perseguidos em seu lugar de origem, perderam por muito tempo a condição de país, mas mantiveram a língua, as tradições, os mesmos objetivos permanentes, a união e a história, sendo indubitavelmente uma nação, embora não constituíssem um país. Fato que só seria corrigido depois da Segunda Guerra Mundial, com a criação do Estado de Israel, finalmente um país. Por outro lado, há países que, embora países, abrigam mais de uma nação, como é o caso da Bélgica. A Bélgica tem regiões distintas, que incluem Flandres, cuja população tem o holandês como idioma nativo. Valônia do Sul, que tem como idioma oficial o francês, e uma comunidade de língua alemã no leste. Isto é um país, mas não é uma nação. Em tempos pré-históricos, as vastas estepes do sul da Rússia eram o lar de tribos nômades, notadamente aqueles que mais tarde seriam conhecidos como cossacos. Os cossacos, em sua origem, eram servos fugitivos da origem russa e polonesa, que se estabeleceram em uma ilha do rio de Dnieper e que travavam constantes conflitos com as autoridades polonesas. Em meados do século XVIII, já existia um incipiente Estado cossaco, criado pelos cossacos do Dnieper e pelos camponeses que fugiam da servidão polonesa. Como a Polônia não conseguia controlar a área, hoje no centro da Ucrânia, formou-se um Estado autônomo, militarizado, adeptos da Igreja Ortodoxa Russa. Em 1648, os cossacos deram início a uma grande rebelião que acabou por levar à partilha da Ucrânia entre a Polônia e a Rússia, consolidada pelo Tratado de Pereyaslav, no qual o czar se comprometeu a proteger o leste da Ucrânia dos poloneses. Em 1783, o Kanato da Crimeia foi anexado pela Rússia, que encerrou aí a dominação tártara na região. Durante os séculos X e XI, o território da Ucrânia tornou-se o centro de um Estado poderoso e prestigioso na Europa, chamado
a Rússia de Kiev, e que foi quem estabeleceu a base das identidades nacionais ucranianas, russas e bielorrussas. Certamente, para os historiadores, examinar a ancestralidade de ucranianos e russos é tarefa gratificante, mas muito, muito exaustiva. E eu estou certo de que isso não é o que vocês pretendem saber. Assim, para clarear um pouco a história da Ucrânia de hoje, nós decidimos traçar uma linha divisória na história, passando a examiná-la somente no século XX, a partir de 1900. Após a Revolução Russa, que implantou o comunismo, a União Soviética absorveu a Ucrânia. Mas a Revolução Russa de 1917 não conseguiu essa absorção sem reações, determinando o surgimento de um movimento nacional ucraniano em prol da autodeterminação. Até 1920, a Ucrânia foi um campo de batalha. Em março de 21, foi celebrada a Paz de Riga, entre a Polônia e os bolcheviques, resultando de novo na divisão da Ucrânia. A porção ocidental foi incorporada à nova Segunda República Polonesa e a parte maior, a leste, à República Socialista Soviética Ucraniana. Essa república, posteriormente, foi unida à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, quando essa foi criada em 1922. O crescimento soviético foi enorme no período e foi buscar na Ucrânia a garantia alimentar capaz de sustentar essa produção crescente. O processo impôs um custo elevado ao campesinato. Demograficamente, a espinha dorsal da nação ucraniana, que para atender às necessidades de maiores suprimentos de alimentos e financiar a industrialização, penou, pagou muito caro. Stalin estabeleceu um programa de coletivização da agricultura, criando as fazendas coletivas. O processo era garantido pela atuação truculenta dos militares e da polícia secreta. A coletivização sobre a produtividade agrícola e as exigências de cotas cada vez maiores desaguaram no desastre que hoje conhecemos como Holodomor. 7 milhões de pessoas, 25% da população ucraniana, morreu de fome. A reação natural das elites ucranianas contra isso foi respondida pelo Stalin com a acusação de desvios nacionalistas. E 2 ondas enormes de expurgos aconteceu e que resultou na eliminação de quase toda a elite cultural ucraniana. Ao mesmo tempo, a União Soviética fez chegar à Ucrânia levas de trabalhadores russos para suprir as lacunas deixadas pela sua truculência. Seguramente, essa foi uma das causas remotas do ódio que os ucranianos destilam sobre os russos, apesar do tempo haver apagado muito dos vestígios de insanidade dos tempos de Stalin. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre os ucranianos e a Segunda Guerra Mundial, ainda procurando situar vocês no contexto dessa guerra atual. Mas por hoje é só.